Boa noite, pessoal. Meu nome é Jordana Mello e hoje eu vim trazer aqui para vocês um pouco do gostinho da área que eu trabalho, né? Eu sou formada em psicologia na UNB e eu trabalho com pesquisa para design de interação hoje, né? A história de como eu fui de um para outro é longa, depois a gente pode conversar sobre isso, se alguém tiver interesse, né? E o que eu trouxe hoje foi produtos e serviços mais perto das pessoas, né? Como que a gente faz isso na perspectiva do design de interação, da experiência do usuário, né, de UX. Designers na palestra, por aí? Muitos, tá, legal. Imagino que vocês já tenham ouvido falar dessa salada de expressões, de nomes e tal, né, e o que eu trouxe hoje, a gente vai desmistificar um pouquinho cada um deles, né, e ver como que isso impacta no desenvolvimento de produtos e serviços que gerem mais valor para as pessoas. Vamos lá. Bom, design. Quem acha que o que está aqui na figura é design? Legal. Bom, eu acredito que é e que não é. Por quê? Em relação, se a gente olhar aquelas figuras como um produto final, né? E não é se a gente entender que o design é um processo criativo que ajuda a gente a chegar naquele produto final que todo mundo vê, que todo mundo acha que, no fim das contas, é design. Bom, como o design tem esse poder de materializar ideias, materializar um zeitgeist, né? Então, ele tem um papel importante na humanização das tecnologias, mas será que humanizar tecnologias é colocar a nossa cara no robô? Ou será que humanizar tecnologias é a gente aproximar a tecnologia, né, torná-la mais possível para pessoas, por exemplo, que não têm um aprendizado tecnológico como a gente tem, né, fazendo celulares, por exemplo, para que idosos possam usar? Ou permitindo que um cara como Steve Hawking possa se comunicar com o mundo só pela piscada? Ou mesmo que eu possa acompanhar o desenvolvimento da minha irmãzinha de 1 ano à distância, né? Então, eu acredito que humanizar a tecnologia vai muito por aí, né? Bom, então, em termos de modismo tecnológico, eu entendo que tecnologia ela é um meio, ela está aí para facilitar a nossa vida, né? E que inovação não necessariamente está ligada a você fazer algo novo, mas, às vezes, você reorganizar uma coisa, né? E que a gente faz isso olhando para necessidades e rotinas das pessoas, né? Como é que a gente pode prover suporte para que elas se comuniquem melhor, para que elas trabalhem melhor. Então, trabalhar tecnologia, a gente precisa trabalhar valores humanos também. Por exemplo, como entender quem prefere usar um Kindle ou quem prefere usar um livro, né? São perspectivas diferentes. Aí a gente pega um gancho para falar de experiência do usuário, ou o X, como alguns conhecem, né? Então, a experiência do usuário tem muito a ver com a forma como a gente se sente quando a gente usa alguma coisa, quando a gente usa isso, ou quando vocês usam uma cadeira mesmo, né? E tem tudo a ver com todos esses aspectos aí, que são aspectos do ser humano, né? Então, a gente sente, a gente que tem experiência. E aí, também tem a ver com percepção em relação a aspectos práticos, como utilidade, facilidade de uso, eficiência. Alguém já viu isso aqui? Legal. Parintins é o único lugar onde a latinha de Coca-Cola é azul. Quem conhece a história sabe que lá eles têm é um festival folclórico, famoso, Festival de Parintins. E aí a Coca-Cola entendeu que, poxa, eu acho que não sei se é o caprichoso ou garantido, acho que é o garantido, que é azul. Então, o caprichoso que é azul. Isso. Então, olha só, trabalhando produtos sob a perspectiva da experiência de uso, né? Disney, poxa, eles trabalham nos mínimos detalhes, todos os brinquedos, cheiros, roupas, velocidade, som, temperatura. E aí, gente? Será que alguém realmente pensou se seria necessário desenvolver todos esses botões, quando pesquisas mostram que a gente usa, tipo, no máximo 5 ou 6? Né? Aí,
Vamos falar um pouco de design centrado no usuário, né, que é um processo, de novo, processo de design, em que necessidades, desejos e limitações do ser humano são levados em conta durante todas as fases do desenvolvimento de um produto ou de serviço. Então, é o ser humano como centro do processo de desenvolvimento. Design centrado no usuário, como, por exemplo, um serviço como o Netflix, que foi todo feito entendendo as limitações que serviços de locação de vídeo tinha e tudo mais, né? É diferente de design centrado na tecnologia, em que só o técnico consegue entender, só ele consegue usar, que é diferente do design centrado no designer, que leva a cara do designer. Bom, meu tempo está acabando, vou ter que correr um pouquinho, né? Então, poxa, imagina vocês querendo entrar no mercado de celulares para a classe, por exemplo, C e D, diante de tantos concorrentes, como é que vocês fazem? Pesquisa, gente. Pesquisa. Esse aqui é o ciclo do design centrado no usuário. A gente começa com estudos e pesquisas, parte para a ideação, prototipação, de forma que a gente erre mais rápido e consiga adaptar os produtos de forma mais rápida também. Avaliação. A gente roda esse ciclo quantas vezes a gente precisar e quantas vezes a gente puder, para depois jogar para o desenvolvimento. E, passando aqui rapidinho, existe uma grande diferença entre o que as pessoas em uma pesquisa dizem que fazem, do que elas realmente fazem, do que elas realmente sentem. Então, a gente trabalha muito nesses dois níveis de baixo, né, nesse sentido de entender o que elas de fato fazem, observar, né, o que tem nas entrelinhas, e o que elas sentem de fato. Bom, design de interação tem a ver com conectar as pessoas por meio de produtos e serviços que elas usam. Também envolve criar experiências que melhorem e ampliem o modo como as pessoas trabalham, como elas se comunicam, né? Então, desenhar uma interação é desenhar primordialmente o conceito dela, né? Antes da gente gerar um monte de ideia, a gente precisa entender o conceito. E aí, gente, isso aqui peço perdão se isso for machucar alguém, assim, mas eu adoro assistir programa de acidente aéreo. Eu morro de medo de avião, mas eu adoro, porque eles são ótimos, assim, aprendizados sobre design de interação. Existe um case é ótimo, né? Existe uma história de um acidente que aconteceu, acho que no Air Canadá, que eles tinham todo o tempo de reverter a situação, né? Eles estavam em altitude de cruzeiro, tal, tiveram um problema, mas o avião caiu porque o copiloto não conseguiu encontrar as instruções no catatal, que era o manual que ele precisa encontrar. Então, o design de interação ele vai ali também, né? Bom, na prática, como é que a gente faz? A gente entende quem são esses usuários finais. A gente vai lá na caixa preta e quebra, para entender realmente quem são essas pessoas. Que atividade elas fazem e como. Não adianta elas falarem para a gente, eu faço assim, eu faço assado. A gente precisa ver, de fato, entender as entrelinhas. E onde essa interação acontece, né? A gente contextualizar é realmente muito relevante. Isso em pesquisa é extraordinário, a diferença de resultados que a gente tem. Bom, isso aqui era só um exemplo para trazer para vocês na prática. Se a gente, por exemplo, for pensar vamos desenvolver um site de vinhos que ajude as pessoas a comprar vinhos, né? Antes de eu falar, vai ter esse filtro, esse, a estrutura vai ser essa, eu preciso entender como que as pessoas hoje fazem compra de vinhos, como que elas escolhem, para onde que elas olham quando elas estão lá no supermercado, na frente da prateleira, putz, e agora? Né? Entendendo tudo isso, a gente consegue desenvolver um site, uma plataforma que, de fato, dê suporte a essa escolha, né? E aí, só algumas mensagens finais, né? Fazer pesquisa dentro da zona de conforto não ajuda a gente a inovar. Complexo é diferente de complicado. A gente pode estar trabalhando uma coisa extremamente complexa, mas na hora de materializar, que ela seja a coisa mais simples do mundo. Né? Design a gente faz na rua, a gente não faz mais tanto na prancheta. Né? Design é um processo social. Inovação não é mágica. Né? Ela requer da gente processo, ela requer método. Tá? E, enfim, design é social. A gente faz com os usuários, a gente faz com a nossa equipe. É isso, gente.